Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre punk. Você sabe o que é punk? Punk é a sigla do nome Plantas Alimentícias Não Convencionais, que é o título de um livro que nós publicamos em 2014, mostrando cerca de 350 espécies de plantas que são comestíveis, mas que não são comuns, não são convencionais, que as pessoas não estão habituadas a consumir. Evidentemente, algumas delas são consumidas em algumas regiões do Brasil, outras foram consumidas há muito tempo no passado e ao longo do tempo se perderam, foram esquecidas. Enfim, 350 espécies de plantas que podem ser consumidas, mas que não são plantas que têm que ser cultivadas necessariamente, mas sim plantas que estão por ali, cultivadas nos jardins, árvores, por exemplo, que estão implantadas nas nossas vias públicas, plantas daninhas que crescem nos terrenos baldios das cidades, ou mesmo em áreas agrícolas. Enfim, essa é a definição básica de punk, ok? Então hoje se fala muito em punk, né? É uma planta que se usa para alimentação, da mesma forma como arroz, feijão, trigo, etc. Vocês podem perceber que em todo o mundo se consome muito poucas espécies de plantas, né? Não é por acaso, não é porque elas realmente são mais nutritivas, não, porque simplesmente são mais fáceis de ser produzidas, ou melhor, porque talvez quem produza consiga oferir mais lucros com a sua produção e venda. Mas eu gostaria de dizer que existem também as punks, que são plantas que estão ali crescendo na frente dos seus pés, na frente do seu caminho, e que podem ser consumidas igualmente como um alface, como um repolho, como uma cenoura, que tem o mesmo valor nutritivo e que são livres, estão ali, é só pegar, lavar e preparar. E para isso eu deixo essa parte para o nosso chefe, né? O Henrique Nunes, aqui do restaurante Nayá, do Jardim Botânico Plantaro, que é um expert no uso de plantas alimentícias não convencionais, isto é, no uso de punks, mas ele tem um outro olhar para essas punks. Eu aqui como leigo falo das punks como uma planta alimentícia para você produzir um refogado, um prato simples do dia a dia, mas o Henrique não, o Henrique tem um olhar gastronômico nas punks, e com isso ele consegue produzir verdadeiras iguarias com essas plantas alimentícias não convencionais, com essas punks. Então o Henrique certamente é a maior autoridade para falar sobre isso, inclusive já publicou um livro específico sobre isso, né? Passa a bola, Henrique. Opa, obrigado. Da minha parte fiquei com as plantas, então uma honra falar depois do Harry, né? E o Harry perguntou para vocês se vocês sabiam o que é punk. Eu gosto de perguntar que gosto que tem a punk. É uma das coisas que mais me perguntam, que gosto que tem. É um pouco complexo de responder porque cada planta tem seu gosto. Quase ninguém pergunta qual é o gosto da manga, né? Todo mundo já espera esse gosto. Então elas foram tão esquecidas pela população de consumo, tanto o seu consumo quanto o seu sabor, o seu gosto e tudo. Mas o que eu tenho mais para falar é da diversidade. As aplicações são as mais diversas possíveis. Estamos com projetos agora desenvolvendo sabores de sorvetes com punks. Temos também projetos andando de cervejas com punks, pratos com punks. E como o Harry falou, o olhar mais gastronômico, que a gente apelidou de gourmet, é termo provocativo. Provocativo por quê? É algo que você acha nas ruas, nos seus pés, que você coleta, que pode virar um prato tão bom quanto qualquer outro legume ou refogado, ou plantas para se refogar, mais glamourosas, segundo alguns chefes, né? Gosto de citar várias delas. Fizemos por esses dias um sorvete de munguba com chocolate, maravilhoso, chocolate meio amargo e munguba, e é uma planta que eu estimo que na nossa cidade aqui de Nova Odessa, onde fica o Jardim Botânico Plantaro, a gente tem ao menos 50 pés dele, no mínimo, na nossa cidade. Estimamos aí que mais de 1 tonelada desse produto é jogado fora, por conta de não conhecerem, das pessoas não conhecerem. E outra pergunta que me fazem muito é onde eu compro, né? Ou onde está a sua horta punk no jardim, né? É algo que
que a gente não seleciona, não produz, é algo que nasce natural por todo o Jardim Botânico Plantado em todas as cidades, né? Na verdade, aqui no Jardim Plantaro, as punks estão no jardim, quer dizer, as plantas ornamentais do jardim, muitas delas são punks. Talvez nós tenhamos aqui mais de 300 espécies aqui dentro. Então, você vai encontrar as punks aonde? Eu sempre falo, aonde você estiver. Se estiver na rua, olhe para as árvores da arborização urbana, mas você tem que ter conhecimento, por isso que eu falo sempre, o livro ajuda a você definir o que é comestível e o que não é. Você não pode sair comendo tudo, que você pode ter problema, né? Problemas. Você está na zona rural, você vai olhar para as plantas daninhas. Você está na floresta, vai olhar para as plantas da floresta. Então, dentro desses ambientes, sempre tem punks. Eu jamais morreria de fome se eu não tivesse, não ganhasse mais nenhum centavo. Porque só o que existe por aqui ao meu redor, com certeza, seria suficiente para me manter a vida. Perfeito. E para finalizar, elas têm um potencial tão grande, citando alguns. Corantes alimentícios naturais, temos várias versões, temos feijão borboleta, temos o próprio genipapo, temos ainda as flores de begônia com sua acidez para fazer molhos de saladas, geleias, até tortas e doces. Temos potenciais para cerveja, plantas que substituiriam lúpulos em algumas partes, né? Plantas que são aromáticas. Para a parte de restaurante, eu gosto muito de recheios para massas, risotos são muito legais também para fazer com a diversidade de punks que a gente tem disponível. E é um mundo à parte. A gente gosta muito de falar, né, explicar para as pessoas, para todo mundo poder contribuir, porque é algo tão acessível e que quanto mais pessoas contribuírem, mais acesso a gente vai ter a essa gastronomia, essas mudanças de pratos, assim, é sempre um prazer colocar. E esse é só um pouquinho do que a gente pode fazer. Na verdade, eu sempre falo assim, porque sempre se cogitou da possibilidade de consumir plantas do mato, né? As pessoas sempre falavam assim, isso é coisa de pobre, né? Mas com o lançamento do nosso livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, isso despertou o interesse dos grandes chefes do Brasil, os grandes chefes, os maiores, que começaram a ver isso aí, uma possibilidade de introduzir inovações nos seus cardápios. Aí sim, aí o negócio pegou, aí todo mundo queria ser punk. Hoje você vê na televisão, esse é um acrônimo, um termo que nós cunhamos em nosso livro, e hoje se fala em qualquer programa, em qualquer roda de gastronomia, se fala em punk, né? Todo mundo sabe o que é punk hoje, né? Porque justamente esse viés gastronômico. E o Henrique sofisticou então essa parte da parte gourmet das plantas punk, e com isso realizou, executou e criou pratos incríveis. Realmente, quem tiver a oportunidade de visitar o Jardim Botânico Plantaro, não deixe de visitar o restaurante Nayá, do qual o Henrique é o chefe, que ele oferece vários pratos incríveis. Por exemplo, vou até citar um caso, por exemplo, o espaguete de pecílio de Vitória Régia com shimeji de camarão, que é uma entrada sofisticadíssima que ele serve aqui para quem pede, né? De modo que, e assim por diante, sorvetes, cervejas aromatizadas ou preparadas com ingredientes punk e vários outros pratos. É lógico que o restaurante dele não foca somente em punk, mas ele sempre tem alguma coisa de punk para oferecer. Valeu, gente. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Usem as punks, vamos divulgar. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou Harry Lorenzi, do Jardim Botânico Plantaro de Nova Odessa. Eu sou autor desse livro, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. PUNC é a sigla deste livro. É o que nós produzimos no ano de 2014 e que é o tema da nossa conversa daqui a pouquinho nesse vídeo. Prazer, pessoal. Meu nome é Henrique Nunes, sou chefe aqui nos restaurantes do Jardim Botânico Plantaro e autor do livro Punk Gourmet, um termo provocativo aí para poder elevar o nível das nossas punks. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.